Olá para todos e vamos a mais um vídeo no canal. Se Deus proibiu fazer imagem de escultura em Êxodo capítulo 20, então por que mandou Moisés fazer os querubins da Arca da Aliança e a serpente de metal? A Bíblia tem a resposta. E é isso que vamos ver a partir de agora e vamos responder ao catolicismo, porque esse é um dos argumentos, já é muito antigo, mas alguns ainda usam ele. Nos comentários, uma pessoa argumentou isso em defesa de imagens, de não ser pecado, porque Deus mandou Moisés fazer os dois querubins da Arca da Aliança e a serpente de metal. A Bíblia tem a resposta para essa questão. Então eu vou aqui de forma educada e respeitosa responder ao catolicismo somente no campo teológico e das ideias, nada contra pessoas. Sempre que falamos de imagens com algum católico, a maioria usa o argumento de que Deus mandou Moisés fazer imagens dos querubins de ouro e pôr na Arca da Aliança, e mandou Moisés fazer a serpente de metal. Mas, analisando a Bíblia, isso é muito fácil de entender e fácil de refutar. Deus nunca proibiu fazer imagens. Além dos querubins, Deus mandou fazer a serpente de metal. Mas Deus nunca proibiu fazer imagem, né? Então, por isso temos que ver qual era a finalidade dos querubins e a finalidade da serpente de metal. Vamos ler para compreender melhor Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Veja aí. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, e nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Lendo todo o contexto da passagem, fica fácil entender que é condenado a veneração e a adoração de imagens. Por exemplo, uma pessoa que morreu e foi beatificada ou canonizada e fizeram uma imagem dessa pessoa. E agora as pessoas fazem pedidos a ela, pedindo graças, pedindo que ela interceda a Deus por ela. Pedem intercessão, prestam louvores e prestam culto. Alegam que essa pessoa está no céu intercedendo por ela, pelas pessoas aqui na terra. Para isso não existe base bíblica nenhuma. Nunca a Bíblia citou um fato como esse. Nunca a Bíblia citou alguém que morreu e foi beatificado, canonizado e está no céu intercedendo pelos vivos. E os vivos pedindo graças a ela e pedindo que ela interceda junto a Deus por ela. Isso aí é idolatria. Não tem como provar o contrário. Os argumentos que eles usam são infundados. Deus mandou Moisés fazer os querubins da arca, mas não mandou ninguém se prostrar diante dela, fazer pedidos, prestar cultos e louvores, pedir intercessão como fazem os católicos com seus santos. Os querubins representavam a presença de Deus. Era só simbologias. A serpente de metal também era simbólica. Toda a pessoa mordida pela serpente e a pessoa que foi mordida pela serpente e olhasse para a serpente de metal que Moisés fez, essa pessoa era curada. Prefigura a morte sacrificial de Cristo, que foi levado na cruz para que todo aquele que olhar pela fé será salvo. Números 21, do 4 até o 9. Ela era uma simbologia que tipificava Cristo, que apontava para Cristo. O próprio Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, verso 14. A serpente tipificava Cristo, mas não era objeto de adoração, nem mesmo era objeto sagrado, porque o rei Ezequias a destruiu, porque Israel estava a idolatrando. Israel era idólatra, não era algo sagrado.
era apenas uma relíquia. 2 Reis 18, verso 4, diz assim: Esse tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Dera até o nome para ela. Se a serpente de metal fosse algo sagrado, o rei teria cometido um pecado. Ele teria profanado algo sagrado. Mas não era sagrado aquilo. Era uma simbologia, não objeto de culto. Por isso que ele destruiu. Tudo aquilo que se presta culto, fazem pedidos e intercessão, é considerado uma divindade. Não tem como provar o contrário, literalmente na Bíblia, só com argumentos infundados. A proibição de adoração determina que nenhuma imagem dela seja feita. Inclusive é condenável fazer imagem do próprio Jesus. Deus é infinitamente grandioso para ser representado por uma imagem feita por mão humana. Analisando o texto de Êxodo 20, verso 4, que foi lido, fica claro que Deus proíbe fazer imagens de todo tipo de criaturas que vivem no céu. No caso, anjos que vivem no céu. A Bíblia proíbe culto aos anjos, Colossenses 2,18, e o catolicismo cultua a anjos. Veja a foto na sua tela. Anjos não foram feitos para serem adorados. O anjo recusou ser venerado por João. Apocalipse 19, verso 10. Fazer oração aos anjos diante de uma imagem é uma idolatria pura, sem sombra de dúvidas. E o catolicismo reza para anjos, como você viu na sua tela. Também proíbe fazer imagens de criaturas que estão na terra ou nas águas. E isso indica que nem pode ser feito imagens de animais, pessoas ou anjos com a finalidade de adoração. O catolicismo ensina que a Deus eles fazem adoração. Usam a palavra grega latria, que significa em português adoração. Para os anjos e aos santos, a palavra dulia, que é veneração. E para Maria, usam a palavra hiperdulia, que é uma veneração mais elevada quanto aos anjos e aos santos, é maior. Mas na prática, o que fazem para um, também fazem para os outros. Não há como diferenciar. Para Deus, eles louvam, rezam, pedem intercessão, prestam culto. E para os santos e aos anjos fazem a mesma coisa. E da mesma forma a Maria. Pedem intercessão, Maria medianeira. Paulo diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Eles fazem pedido a ela, pedem intercessão, prestam culto e louvores, o mesmo que fazem aos santos, o mesmo que fazem a Deus. Não existe nenhuma diferença. O que fazem para um, fazem para todos. Ou seja, o que fazem para Deus, fazem também para os anjos e aos santos e a Maria. Pense bem, se a pessoa se ajoelhar diante de uma imagem, alegando ser uma pessoa que morreu e foi beatificada pelo Papa, virou santo, e eles rezam a essa pessoa, prestam culto, fazem pedidos, louvores, pedem bênçãos. Se isso não for idolatria, fica difícil saber o que é. Então Deus proibiu fazer imagem para ser ídolo, e não como objeto de decoração, por exemplo. Vemos em muitas cidades imagens nas praças públicas, busto de Tiradentes e outras pessoas importantes. É apenas um memorial que lembra a pessoa o que foi que ela fez, né? O bem que ela fez. Isso não é santo. Só é santo se a pessoa se prostrar diante dela e fazer pedido. Daí se tornou um santo. Agora, imagens de santos, seja católico ou não, ou qualquer divindade por aí, onde foi feito apenas para representar alguém que morreu e virou santo, o crente não pode ter em casa. Deuteronômio 7, verso 26, tem um princípio: não meterá, pois, a abominação em tua casa,
para que não seja anátema, assim como ela. Aqui está se referindo ao ouro e à prata e aos adornos que enfeitavam os ídolos dos cananeus. Moisés disse que era para jogar fora. Tudo que é vinculado à idolatria deve ser desfeito. Esse versículo se refere então ao ouro e à prata, que enfeitava os ídolos dos cananeus. Não poderia ter em casa. Fica claro que qualquer objeto vinculado ao pecado da idolatria deve se desfazer. E isso se refere também não só a imagens, mas fotos de cantores, de artistas que a pessoa tem em casa, tem que desfazer de tudo. Né? Jogadores de futebol que a pessoa é fã, cantores, atores, tudo deve ser desfeito. É que a pessoa tinha em casa antes de se converter, mas depois que se converte deve desfazer disso. Né? Imagens também. Tudo que seja vinculado a qualquer tipo de pecado deve ser removido de dentro de casa, mesmo que você não use para idolatrar, mas é um objeto que para outros é vinculado à idolatria. Não se refere a pinguim de geladeira, né, bicho de jardim, como sapo de jardim, cobra de jardim, isso não, né? Só coisas vinculadas à idolatria, mais nada. Então é isso aí, se gostou dá um joinha, se não for inscrito se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Quando eu postar, você será notificado. E se não for notificado, eu posto 4, 5 vídeos por semana, de acordo com a minha disponibilidade. Obrigado. Creio que não ofendi ninguém, porque eu falei que a melhor forma possível, né, para não ofender as pessoas. Né? Então, obrigado e até